Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias, e vamos acompanhar então aí qual é o tema da nossa aula aí. Então nós vamos fazer uma revisão e avaliação, que é a nossa aula de número 5. Vamos lá para a nossa revisão. Muito bem, então vamos aqui começar a nossa aula, fazendo aqui um breve olhar sobre alguns pontos importantes, que são temas da filosofia. Nós vamos começar falando sobre a questão das características do pensamento filosófico. Nós sabemos que filosofia é aquela busca pelo conhecimento, é o desejo de conhecer. Mas quais são as características, então, para que você possa dizer que isso é um pensamento filosófico, uma vez que todos nós pensamos? Nós nos diferenciamos dos outros seres vivos, dos animais, outras espécies, por conta do pensamento, por conta da razão. Então, a definição, e qual é a definição e a importância do pensamento filosófico? É uma forma de reflexão crítica e sistemática sobre questões fundamentais da existência. Então nós temos aí o conhecimento, os valores, que está no campo da ética, a razão, a mente, a linguagem. Tudo isso então faz parte, compõe aí o pensamento filosófico. Outro ponto também importante a destacar aqui nesse mesma questão das características. Vamos ver. O pensamento filosófico, então, ele se distingue pelo seu caráter crítico, reflexivo e argumentativo. Então, olha, é um tripé, Porque é crítico, ser crítico, outras matérias, outras disciplinas, outros conhecimentos também têm a sua criticidade, Mas a filosofia, além de crítica, ela também é reflexiva, ela é argumentativa. Ao contrário, de pensamentos imediatos, que são baseados, então, no senso comum. Então, o pensamento do cotidiano, o ato de pensar, que é típico, próprio do ser humano, está aí no senso comum. Todos nós pensamos a cada momento, não é verdade? Agora, o pensamento filosófico ele tem esses pontos que se distanciam da questão do pensamento do senso comum. A criticidade faz parte também disso aí, a sistematização das ideias, o pensamento mais radical, ele olha a amplitude, a totalidade, em vez de ficar preso apenas em alguns aspectos. Tudo são características, então, do pensamento filosófico. Só que pensar filosoficamente, como todos os outros tipos de conhecimento, ele tem um método. Então, a filosofia também tem os seus métodos. Vamos ver aqui, então, dentro dessas características, o seu método. São técnicas de abordagens utilizadas para investigar questões filosóficas, ou seja, questões que nos levam a uma reflexão, a uma busca de conhecer. Isso inclui o quê? Uma análise lógica, que é justamente aquilo que distancia cada vez mais do pensamento mítico, é o logos, a lógica, a dialética, essa busca que faz com que a gente faça uma viagem histórica do pensamento, que ela vai e ela volta em vários momentos. A fenomenologia, então olhamos para os fenômenos em nossa volta. Então tudo isso aí faz parte do método filosófico. Então, como você pode ver aí no nosso círculo, o método filosófico ele é mais racionalista, ele é racional, ele racionaliza as questões, e o método científico ele testa, ele quer comprovar, ele busca isso. Mas ambos, as formas de pensar estão na razão, ancoradas na razão. Então, por aqui nós tiramos um pouco, percebemos, então, essas características que são próprias, específicas do pensamento filosófico ou da filosofia. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse método filosófico na história. Sócrates utilizava um método, que era o método da maiêutica, a ironia e maiêutica, que nós falamos do método socrático, indagar, questionar. Aristóteles vai usar a lógica formal.
Descartes vai falar do método da dúvida hiperbólica, né, que é uma dúvida sistemática, duvidar de tudo para então você buscar a verdade, o conhecimento. E nós temos aí também, já mais na frente, né, o Russell, que vai trazer então o método mais fenomenológico, que é justamente esse olhar para a realidade e os fenômenos como se apresentam à nossa consciência. E como nós estamos falando de pensamento, de raciocínio, de método, então nós vamos ver aqui como é que se dá o raciocínio filosófico partindo desses tipos de conhecimento, né, desses métodos. Então é um processo mental para formar conclusões, julgamentos, inferências. Então o raciocínio filosófico ele vai buscar as premissas, né, vai buscar um tema e vai buscar as evidências para comprovar ali. E nós temos dois tipos de raciocínio, o dedutivo e o indutivo. O raciocínio dedutivo é aquele raciocínio que parte, né, de premissas gerais para conclusões específicas. Resumindo, ele parte do geral para o particular. Enquanto o raciocínio indutivo é o oposto, ele parte das observações específicas para a formação de uma conclusão geral. Ou seja, ele parte do particular para o geral. Então, nós temos o indutivo e o dedutivo. Então, é bom perceber essas diferenças aí. Para a gente entender, vamos ver esse pequeno gráfico aqui, ó, que nos ajuda a ver que a indução, quando você vai induzir, você vai partir do particular para o geral, você confere aí o A1, é o particular, aí vem o A2, A3. Se eu disser faça a sequência, você vai partindo do particular, você vai pela lógica perceber que é o D4 próximo que vem aí. Você vai para um âmbito mais geral. Quando a gente vai para o método dedutivo, você já tem aí uma equação já mais geral, e agora você vai partir para o particular. Ó. D4 é o contrário, vem o D3, o D2, o D1, onde você vai buscar a conclusão que está lá no D1. Então você pode perceber aí que há uma inversão, né? São totalmente opostos uns dos outros. Né? É importante então a gente pensar sobre esses métodos para que a gente possa pensar filosoficamente. E o pensamento crítico? É isso que a gente vai ver. É uma habilidade, então, a partir desse raciocínio lógico, você vai criar essa habilidade para avaliar, para analisar argumentos, as evidências de uma maneira lógica e imparcial. Lógica, porque ela vai estar buscando justamente essas evidências. E imparcial, porque ela não está preocupada, né, com um objeto que seja para ela positivo ou negativo. E qual é a importância desse pensamento crítico na filosofia? Ele não é só importante, como ele é essencial para que a gente possa evitar falácias. Falácias são raciocínios falsos ou enganosos, né, e concluir os argumentos mais sólidos, palpáveis e coerentes. Então vamos continuar. Ainda nessa linha aí do raciocínio, né, nós temos a reflexão crítica, que é essa criticidade, como eu falei, ela não é exclusividade da filosofia, do pensamento filosófico, mas ela é mais reflexiva, né, por isso ela vai fazer uma análise de conceitos. Então, vai se preocupar com a justiça, com a verdade, com a liberdade. Né? Por isso que ela vai ser mais crítica. Outro ponto também é a questão da abstração, que é outro diferencial de outros tipos de conhecimento. O pensamento filosófico ele vai ser mais no campo da abstração, as características mais essenciais de um objeto. Então, para entender melhor isso aqui, eu posso pensar no objeto que não está aqui agora. Isso chama-se abstração. E a filosofia trabalha muito com a abstração. Ela permite a formulação de teorias gerais, né? Vejam bem, ó, nós estamos no método dedutivo, né? E a compreensão de princípios fundamentais para o método indutivo. Então, esse é o campo de análise. Continuando aqui, nós temos ainda como é que nós vamos aplicar, então, já que nós estamos falando do pensamento filosófico no dia a dia? Tomando decisões éticas, resoluções de problemas,
análises críticas de informações que a gente recebe no WhatsApp, a gente recebe através dos jornais, todo tipo de informação que chega até nós, a filosofia, então, tem que ter essa postura ética e também os dilemas morais, as questões de justiça social e tudo isso que faz parte, né, do contexto da vida dos seres humanos, que faz parte do existir humano. Então, são dilemas morais. Então, o pensamento filosófico nos ajuda a tomar essas decisões mais éticas, tá bom? E aqui, então, a gente parte para um outro tema, né, que também vai nos ajudar a aprofundar essas questões éticas, esses dilemas morais, que é o tema da bioética. A bioética, então, ela vai ser uma ciência, né? Ela é uma ciência que estuda a vida e o olhar mais reflexivo, né, sobre a moral em cima das questões da vida do ser humano. Quais são os limites e avanços na manipulação da vida humana? Esse é o questionamento, essa é a postura, né, o posicionamento da bioética. É olhar para esses limites, os avanços de tudo aquilo que é feito pela ciência para manipular a vida humana. Não é interessante isso? E quais são, então, esses limites? E quais são esses avanços? Então vamos ver agora aqui com mais detalhes, quando a gente fala desses dois pontos aí, limites e avanços, né? Primeiro, vamos entender o que é a bioética, o seu conceito, né? A bioética é um estudo, ele é interdisciplinar. Por quê? Porque ele abrange várias disciplinas, vários tipos de conhecimento, não é só a filosofia, né? E vai abordar questões éticas, que está ligado com a filosofia, questões legais, que está ligado com a justiça, e também questões sociais, que está ligado com a sociologia. Tudo isso relacionado com a vida, que é a biologia, e a saúde. Então, a bioética ela é muito ampla, ela envolve a análise de dilemas morais decorrente dos avanços científicos e tecnológicos da biomedicina. Então, gravem esse ponto aqui. Ela só existe, a bioética, por conta dos dilemas morais decorrente desses avanços da ciência e da tecnologia em relação à vida humana. Então, até onde ela pode ir, a ciência? Qual é o limite? Onde tem que dizer, pare, não dá para continuar aqui, porque está agredindo a vida humana. A bioética faz essa reflexão. E aí nós temos também a sua importância, né, na sociedade contemporânea. Ela é crucial, pessoal, porque ela vai nos ajudar, então, a pensar esses avanços, a olhar para esses avanços, vai olhar eticamente, vai proteger os direitos de quem está envolvido e também lutar pela dignidade do ser humano. Então, e quais são os princípios fundamentais da bioética? Então, nós temos a autonomia, o ser humano tem que ter autonomia para decidir sobre sua vida, a beneficência, a ação de benefício dos outros ou em benefício dos outros, promovendo o bem-estar, ela tem que promover o bem-estar, a não maleficência, que é o contrário, não causar danos para o ser humano, para o seu corpo, para a sua integridade, e a justiça, que é a distribuição equitativa dos benefícios e riscos. Então, são os grandes princípios da bioética. Tá bom? Continuando aqui, como é que nós aplicamos esses princípios? Então, aqui nós temos os exemplos que incluem o consentimento informado, né, de alguém que vai fazer uma cirurgia ou algum tipo de procedimento, tem que ter o consentimento, a informação, os recursos, né, a pesquisa clínica que tem em volta daquilo ali. Então, tem que ter várias garantias para que não agrida aquela vida que está sendo colocada ali. E aí nós entramos nos dilemas da bioética, né? Também que tem vários temas que a bioética vai tratar, a gente vai ver alguns aqui, que está ligado diretamente com os direitos, né? Com os direitos dos pacientes.
o direito da pessoa que está em risco ou que está ali para ser tratada. Quais são, então, esses direitos? Primeiro, o consentimento informado. Ele tem o direito de saber, de ser informado sobre os riscos e os benefícios do que está sendo feito ali. Esse é o primeiro ponto. Basta gravar isso aí, tá? O direito de saber dos riscos e benefícios. Outro ponto, para a gente avançando aqui, o direito do paciente também inclui a confidencialidade. Tem que ser confidencial, né, o que acontece ali. Então, e o dever de fornecer cuidados permanentes e éticos. Então, são pontos fundamentais, né, nessa questão do direito do paciente. E aqui nós vamos ver também, a bioética ela vai entrar diretamente na questão da saúde pública, porque é essa saúde que é ameaçada, né? Aquilo que é oferecido para as pessoas. Quem tem dinheiro, procura o melhor que pode, né? O recurso melhor, a melhor tecnologia, mas quem não tem, né? Então vamos ver aqui alguns pontos aqui. Primeiro, a distribuição justa de recursos. Então tem que ser para todos, tá? Então, recursos tem que ser destinado para todos, não só para alguns. Exemplo dessa questão do dilema. Pandemia, por exemplo. Todos que são envolvidos na pandemia têm que ter direito à vacina, a cuidados, né? Então, isso são recursos que vão entrar ali. Outra coisa que a bioética também vai avançar é na biotecnologia e no meio ambiente. Porque o meio ambiente está diretamente ligado com a vida das pessoas. Na é verdade? Então, ele vai olhar para o meio ambiente também. Se o meio ambiente está ameaçado, o ser humano está ameaçado. Como é que se dá esse olhar da bioética para a biotecnologia em relação ao meio ambiente? Vai olhar os impactos que a biotecnologia tem no meio ambiente. Né? A criação de organismos geneticamente modificados, as suas consequências. Né? Nós temos aí os transgênicos, né? Então, vai ter que analisar. Hoje em dia, tem marcas, tem símbolos para indicar que aquilo é transgênico. Tudo isso, pessoal, é luta, pessoas lutando por direitos para que isso chegue até as pessoas, né? Esse conhecimento aí. A segurança alimentar, o impacto da biodiversidade, a questão da propriedade intelectual, quem é o dono, né? Quem domina aquele conhecimento, aquela técnica, como é que isso é socializado. Tudo isso é importante as pessoas terem conhecimento, né? Quando você vê um alimento, uma prateleira, lá está cheio de informações, que é para ajudar você a entender se faz bem ou mal para você. Tudo são estudos que já vêm desde a bioética, desse olhar bioético. E aí nós temos a bioética e a inteligência artificial, né, que é a questão hoje está muito atual. Então a gente está vendo aí hoje que ela influencia também na vida humana, né? Então por isso a bioética já está de olho como é que vem aí, como é que vai ser essa relação, né, do ser humano com a inteligência artificial. A inteligência humana, inteligência artificial. Como é que vai dar esse cruzamento? Estão de olho, né? E aí, para a gente finalizando aqui, o uso da inteligência artificial na medicina e na pesquisa, diagnósticos assistidos por inteligência artificial, robôs cirúrgicos e análise de grandes volumes de dados. Tudo isso aí tem que ter muito cuidado, porque são máquinas operando, né? Então, temos que ter cuidado. E também o desafio ético e a regulamentação dessas normas que possam, então, ajudar a ter o controle, né, daquele uso, a privacidade, a responsabilidade, a transparência e os possíveis vieses, né, nos algoritmos. Tudo isso aí está em jogo e se for ameaçar a vida humana, a inteligência humana, a integridade humana, lá com certeza estará a bioética. Valeu, pessoal. Até a próxima.